partir de hoje, o TP News TV vai trazer uma série de entrevistas com assuntos polêmicos do nosso dia a dia. E para começar, a entrevista hoje é com Daniel Barbosa. Vamos falar sobre nosso pós-intervenção militar em nosso país. Daniel Barbosa se considera um intervencionista. Ele faz parte de um movimento chamado Patriota Nacional. Olá, Daniel, seja bem-vindo ao TP News TV e obrigado desde já por essa entrevista. Olá, Rodrigo. Olá a todos os seguidores e ouvintes da Três Passos News. Deixo aqui meu abraço a você, Rodrigo, ao Luiz Carlos, a toda a equipe da Três Passos News pela oportunidade da gente poder estar falando sobre temas tão importantes na atualidade, no que nós estamos vivendo enquanto sociedade hoje no Brasil. Quero agradecer por você ter comentado comigo, conversado comigo sobre as perguntas, essas 10 questões, que são questões muito bem escolhidas por você e pela sua equipe. Quero dizer para você que, enquanto a gente conversava sobre as perguntas, eu tive a oportunidade de pontuar aqui fatores, fatos e importantes acontecimentos que podem fazer com que a sociedade saia daqui sabendo um pouco mais sobre o que está acontecendo. E pretendemos com isso justamente informar essa sociedade sobre o que de fato está acontecendo e quais os caminhos que nós temos à disposição para seguir a partir de agora. Então está sendo uma oportunidade que eu agradeço muito, assim como todo o Movimento Patriota Nacional, seguidores do Cruzada pela Liberdade, do Selva, de todas as páginas e grupos que compõem a união de pensamento da sociedade, que formam um movimento da construção da consciência brasileira patriótica contra o crime político organizado e contra a corrupção no Brasil. Então, um grande abraço a todos e vamos lá. Pode começar aí, vamos tentar responder da melhor maneira possível e mais assertiva. Um grande abraço a todos. Vamos lá então. Qual é a sua profissão, Daniel? Então, Rodrigo, eu atuo na área comercial há 29 anos, tá? Eu iniciei minha carreira como vendedor, trabalhei nos segmentos da saúde, alimentos, ferramenta, ensino, me especializei em consultoria para gestão de mercado e formação de liderança, Aproximadamente 15 anos dos últimos anos da minha vida, trabalhei na área de gestão de pessoas, e formação de liderança. Eu assinei minha carteira ainda com 12 anos. Eu hoje estou com 44 anos de idade. E comparar o que a gente vive hoje com relação às oportunidades de mercado que eram proporcionadas durante quando eu iniciei a minha vida profissional, com carteira assinada, isso década de 70 e 80, é bem difícil, Infelizmente, em algum momento de lá para cá, a gente foi enganado. Prometeram para nós liberdade, democracia, prometeram para nós ascensão, enquanto pessoa, enquanto família, enquanto sociedade, e no fim das contas o que a gente vive é bem diferente disso. Então, eu tenho orgulho, muito orgulho, que meu pai e minha mãe tenham vivido aquela época, a época de 64 a 88, e durante esse período tendo nos ensinado o valor do trabalho. Se você tirar o trabalho de um homem, você tira a dignidade dele, você tira a base que sustenta ele de cabeça erguida. E é isso que a gente tem vivido, com falsas promessas aí desde 1988, ok? Vamos em frente. O senhor diz fazer parte de um movimento chamado Patriota Nacional. Nos fale um pouco sobre este movimento. Definir um movimento, eu penso que assim, o nome Movimento Patriota, Movimento Intervencionista, Movimento por Deus, pela Pátria e pela Família, ele se compõe através de, em boa parte, do reconhecimento por cidadãos em todo o Brasil sobre que virtudes de um despertar social por valores, aliás, em virtude de um despertar patriótico nacional por valores essenciais, tanto para a manutenção de base ética e moral dentro da sociedade, quanto da sociedade e da política serem vistas como realmente agem hoje no governo brasileiro, seja no municipal, no estadual e no federal. Quer dizer, o despertar para que se criem movimentos, esse despertar patriótico, para que a gente possa dizer que a gente faz parte de um movimento
contra a corrupção, contra o crime político organizado, ele vem do conhecimento, né? Que você vai adquirir através de estudo, de pesquisa, de investigação e assim por diante. Ou seja, diante das afrontas políticas e criminosas que nós todos, enquanto cidadão, vivemos hoje, né? Que são capazes de destruir tanto a nossa identidade como pessoa, né? Como cidadão, quanto a soberania do povo, né? E do seu país, quanto da vontade do indivíduo em defender seus direitos mais básicos, né? Como o direito à vida, ao trabalho digno, ao sustento de sua família, à dignidade como trabalhador. Né? Isso tudo engloba a consciência, né? O entendimento do que está acontecendo, para que a gente possa sim lutar pelos nossos direitos, mas também como base para a sustentação dessa luta pelos direitos morais e éticos, a gente assumir os nossos deveres, né? Compromisso que nós temos para com a nossa família, nossos filhos, pais e mães, nossos netos, o futuro deles, que é o que mais importa para nós hoje, enquanto movimento, né? Um movimento patriota. Tá? O despertar da consciência patriótica, de se tornar um movimento, para se tornar um movimento, ele inclui o que é preciso, acima de tudo, que o povo queira saber o que está acontecendo, o que está certo, o que precisa ser corrigido no sistema político atual. É preciso que o pai e a mãe de família, o empresário, o trabalhador, o cidadão de bem honesto desse país, aceitem a responsabilidade, que eles têm o dever, né, de ajudar uns aos outros, para que junto essa união forme um movimento para que nós possamos resgatar o nosso Brasil e o futuro dos nossos filhos da mão de verdadeiros criminosos disfarçados de Vossa Excelência, espalhados pelo Brasil, desde câmaras de vereador até Congresso Nacional, Palácio do Governo Federal, ministérios e por aí vai. Então, o movimento, como você me pergunta, né? Que movimento é esse, né, que eu faço parte? É um movimento de pessoas que realmente começam a entender que a responsabilidade a gente não pode mais colocar na mão de pessoas que não nos representam, né, para resgatar o Brasil, resgatar a saúde, a educação, a segurança pública, a infraestrutura do nosso país, o mercado de trabalho para o nosso povo, que essa responsabilidade nunca foi deles enquanto que mentiram para nós esse tempo todo, né, com promessas e mentiras o tempo inteiro, desde 1988, e acabaram fazendo justamente o contrário do que prometiam, né? A prova de que estavam mentindo, né? Se locupletaram, os seus objetivos parecem de uma forma muito clara que nunca foi trabalhar para o povo, né? Exercer o poder do povo para o povo, mas sim enriquecerem e cometerem todo tipo de ilícito contra a sociedade, contra o povo de bem honesto trabalhador desse país. Então essa é a minha visão com relação ao movimento patriota. Segue daí. Recentemente o general Mourão falou sobre a possibilidade de intervenção militar no país. Qual a sua opinião da fala aí do general? Então, Rodrigo, na minha opinião, o general Mourão, minha continência, a ele e a todos os nossos generais, nossos comandantes das Forças Armadas, assim também como aos nossos delegados e juízes da Polícia Federal, aos comandantes da nossa Polícia Militar, aos delegados e agentes da nossa Polícia Civil em todo o Brasil. Na minha opinião, o excelentíssimo general Mourão, ele cumpriu com o seu dever. Veja bem, afinal de contas, para que nos serviriam as Forças Armadas no Brasil, se não fosse para defender o poder do povo para o povo, né? Para nos defender no sentido de que nós estamos sendo assaltados, né? O poder do povo lhe foi roubado por organizações político-criminosas espalhadas por partidos, praticamente todos eles, nos governos municipal, estadual e federal, nos ministérios, nas suas indicações enquanto líderes, né, de governo para os ministérios e por aí vai. Então, quando o general Mourão ele fala tanto quanto ele falou aqui na Rede Pampa em 2015, se eu não me engano, sobre o despertar da luta patriótica, tanto quanto agora ele chama a atenção, né, das instituições, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, né, deixando bem claro que, olha aqui, Judiciário, você tem que conter, você tem que colocar em ordem, devolver a lei à ordem,
para o sistema político brasileiro. Prendam todas essas quadrilhas, prendam todos esses criminosos, porque senão nós seremos forçados a agir em defesa do povo, em defesa da soberania do país, em defesa do poder que emana do povo, de todo o poder que pertence ao povo e que está sendo roubado, literalmente, né? Por partidos e facções e organizações criminosas infiltradas na política e nos partidos. Então, a minha opinião sobre a declaração do honrado general Mourão, que tem o apoio do chefe-maior das Forças Armadas, que é o nosso general Vilas Boas, que tem o apoio de generais e comandantes em todo o Brasil, né, de todas as forças, por agentes, delegados e juízes da Polícia Federal, comandantes da Polícia Militar, delegados e agentes da Polícia Civil e massivamente pelo povo brasileiro, que exige, que não aguenta mais ser assassinado, né? Ser roubado, ser assassinado, tendo as suas bases familiares sendo destruídas, a exemplo do que acontece na educação. Olha só esses museus aí. Quer dizer, é proibido você dar uma varada no bumbum do teu filho quando você avisa, explica e ele insiste em fazer o errado, e aí você precisa mostrar para ele que, poxa, ó, terminou a brincadeira, eu já te expliquei, você já entendeu, você viu que dói desobedecer, você viu que dói fazer o errado, tá? Não com intenção de machucar ou de prejudicar essa criança. Mas enfim, engraçado que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, proíbe e criminaliza, bota o pai e a mãe na cadeia se der uma varada ou uma chinelada na bunda de um filho que está insistindo em fazer o errado, para tentar conter esse avanço, né, para o lado do errado ou para o lado do crime, que pode se transformar futuramente. Mas levam crianças de séries iniciais aí para assistir homens e velhos e mulheres nus dentro de museus, incitando a pedofilia, mostrando cenas de zoofilia, sexo com animais, né? Sexo entre homem com homem, mulher com mulher, e isso é normal para esse sistema do crime político organizado. Ou seja, criminalizar o pai que educa é o certo para o sistema do crime político organizado. E incitar nossos filhos, ensinando nas escolas com, por exemplo, o projeto aí que o MEC insiste, o governo federal e os estaduais insistem em tentar colocar dentro das escolas para crianças a partir de 6 anos de idade, né, onde diz lá que a criança deve ser incentivada a escolher se ela quer ser, se o menino quer ser menino, se a menina quer ser menina, né, que a menina deve experimentar a menina e o menino para daí escolher qual é o sexo que ela quer ter. E isso não é crime para o crime político organizado, né? Quer dizer, o assassinato de policiais, a destruição, né, as tentativas de destruição das Forças Armadas, né, onde eles tiram cada dia mais verba, como se as Forças Armadas do Brasil fossem o quê? Nós não dependemos dela para a segurança de toda a nação, das nossas fronteiras, da soberania do nosso país, um dos países mais ricos do mundo. Vamos falar de Amazônia, vamos falar das reservas naturais, minerais. Poxa vida, quer dizer, tem alguma coisa errada e o nosso general se colocou em nossa defesa, em defesa da soberania do seu povo de verdade, que trabalha e produz nesse país, contra o que está acontecendo de errado. Quer dizer, não pode isso, né? Quer dizer, o poste está mijando no cachorro. É preciso que o povo saiba o que deve saber para se manter soberano. Por exemplo, como funcionam as forças de segurança, tanto Forças Armadas quanto auxiliares. Né? Quais as suas missões, a quem elas devem servir e proteger em primeiro lugar, principalmente quando seu povo tem sua liberdade e soberania ameaçadas. Como essas forças devem agir? O general Mourão está agindo de forma exemplar e espetacular. Basta a gente estudar, entra lá no Google, ó, o artigo 142 do Código Militar e o artigo 142 da Constituição Federal. Você vai ver ali, está bem claro como devem agir os nossos membros das Forças Armadas e policiais em defesa do povo em primeiro lugar. Tá certo? Porque quando as instituições estiverem tomadas por criminosos, né, e aí lá na Constituição Federal, no artigo 142, diz que as Forças Armadas devem agir sob a autoridade suprema do Presidente da República. Mas que Presidente da República? Facções e organizações político-criminosas, disfarçadas de partidos políticos, que trocam um dos criminosos do poder pelo seu vice.
né? O PMDB está na vice-presidência da República há quantos anos? Em quantas operações de presidentes diferentes? Será mesmo que ele não sabe de nada? Será mesmo que ele não fez parte disso esse tempo todo? Não implantou coronelismo, né? Senhores de escravos, como no Nordeste, na terra do Sarney, e por aí vai, Renan Calheiros? Então, gente, mas as Forças Armadas, elas, acima de tudo, elas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, em primeiro, todo o poder emana do povo, né, para a garantia da lei e da ordem, restauração. Quer dizer, os poderes constitucionais, executivo, legislativo e judiciário, estão tomados por criminosos. Cabe ao judiciário tomar uma atitude imediatamente para que se faça justiça nesse país. Então, né? Afinal de contas, os poderes constitucionais estão sob comando político de quem e quais partidos hoje? Essa é a questão, ok? Então, a minha opinião é essa, que com o apoio do povo, para resgatar a soberania desse povo e desse país das mãos do crime político organizado, o general Mourão foi exemplarmente patriota, exemplarmente honesto, e deu o recado, né? Eu acho que mais claro que isso não é necessário. Agora cabe a eles começar, aliás, já estão demorando demais. Né? Cabe a eles agirem imediatamente, ok? E o que o senhor acha do uso das Forças Armadas em situações como o ocorrido no Rio de Janeiro? Rodrigo, então, com relação ao Rio de Janeiro, tá? Eu não sou especialista em segurança pública não, tá? Longe de mim. Mas eu faço parte de associações de lei e ordem, servir e proteger, de iniciativa policial, tá? Entre elas a mais antiga do Brasil, com sede no Rio de Janeiro, e a segunda com sede em Brasília. A minha convivência com soldados e policiais do mais alto patriotismo e autoridade, elas me trouxeram alguns aprendizados nesses anos todos. Quando se fala do Rio de Janeiro, precisamos separar as coisas. No caso do morador da favela, existem pessoas de bem que vivem em um estado totalmente paralelo dentro dos limites dessas localidades. Lá nessas localidades tomadas por facções criminosas, como PCC, Comando Vermelho, aqui no Rio Grande do Sul, os Manos, Bala na Cara, no Nordeste outras e assim por diante, né? Lá vale a lei imposta pelo crime político organizado, que por sua vez foi permitido e financiado para hoje existir. Se o governo, se o Estado não tivesse permitido e não tivesse financiado, vocês lembram? Vocês já ouviram falar que navios da Petrobras foram pegos no Porto de Santo transportando drogas, né? Cocaína, helicópteros de políticos parados aí com tonelada de cocaína e por aí vai. Então essa ligação, ela é, a partir do momento que é o crime político organizado e o crime organizado na sociedade, logicamente vai haver uma relação, né? É muito dinheiro que gira em cima disso. Teve uma matéria que mostrou uma máquina para embalar cocaína a vácuo, pega na Zona Leste de São Paulo lá, que fornece por mês só uma máquina em torno de 45 milhões de reais ao crime organizado. Né? Todos deveríamos saber que o Estado tanto poderia ter impedido essas organizações de existirem, pelo menos no tamanho que existem, né, no poder bélico e financeiro, se ações para conter, aliás, esses avanços tivessem sido tomadas anos atrás. Quanto poderia fazer o que fez? Ou seja, permitir, né? Quando o governo poderia ter feito para não permitir. Essa questão envolve passos básicos da segurança pública, como, por exemplo, o fato de que onde existir espaço dado pelo Estado para que se construam organizações criminosas, provavelmente assim acontecerá. Onde o Estado não ocupa o espaço, né? Dentro das cidades, dentro dos bairros, das favelas, em qualquer lugar do Brasil, com certeza alguém vai tomar esse espaço. Geralmente quem faz isso é o crime organizado, né? Tanto que chegaram ao poder que tem hoje no Brasil. Assim sendo, hoje não se trata de alguns criminosos ou uma ou outra quadrilha pequena. São verdadeiros exércitos fortemente armados, sob comando de organizações político-criminosas nacionais e internacionais, ou seja, a soberania não mais existe nesses territórios, nessas cidades e nesses estados. Quem manda lá, tanto que você precisa trazer as Forças Armadas para que a Polícia Federal, Militar e Civil consiga fazer alguma coisa.
Quer dizer, sem as Forças Armadas, as polícias auxiliares não conseguem conter. Não conseguem conter, que dirá acabar. Porque conter por um mês, por uma semana, e não acabar, o que vai acontecer? Morre um, se coloca outro no lugar. Né? Prende um, assume outro no lugar. Então são medidas paliativas, né? Não para solucionar o problema. E o governo sabe disso. O crime político organizado sabe disso. E ele faz exatamente porque é interessante para ele. Esta é a verdade, mesmo que não queiremos aceitar. Queiramos, né? Portanto, se o Estado tivesse feito o dever de casa, não seria necessário o uso do suporte das Forças Armadas, o que hoje se torna inevitável, pois somente as forças de polícia auxiliares estão sendo dizimadas à luz do dia, não só no Rio de Janeiro, na Rocinha. Isso acontece em todo o Brasil, inclusive aqui na nossa região. Eu lembro aqui de assaltos a bancos aqui na região, nas cidades próximas, né, onde policiais militares foram amarrados, né, em cima das viaturas, enquanto os assaltantes, os criminosos, roubavam os bancos e por aí vai. Quer dizer, então não existe mais respeito, é um poder paralelo, não depende da lei, da ordem, da justiça, que para nós ela vale, né? Para nós vale, se eu fizer alguma coisa errada eu sou condenado, processado e vou preso. Mas para o crime organizado e para o crime político organizado, isso não existe. É um poder completamente paralelo. Para eles a justiça é outra, a lei é outra. Quem faz a lei são eles. Quem promove a justiça da forma que eles querem são eles. E é esse o estado em que nós vivemos e, portanto, nessa situação que eu vejo a utilização das Forças Armadas como necessária para intervir não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil e nos devolver o nosso país de volta, ok? Uma intervenção militar não seria algo fácil e deveria haver um entendimento, né, entre os comandantes para evitar o surgimento de facções contra e a favor da intervenção. Isso poderia acarretar numa guerra civil? Então, Rodrigo, guerra civil, né? Olha só, parece engraçado, mas não é não, tá? O fato é que a gente já vive uma guerra civil, né? Olha só, no contexto em que temos hoje em torno de mais de 500 mil pessoas assassinadas e desaparecidas, né, mortas por ano. Meio milhão de pessoas por ano. Quantos milhões nesses anos todos, né, já sumiram, desapareceram, foram assassinadas? Enfim, 500 mil mortes em média por ano, né, e desaparecimentos disfarçados, né? De que não é, não. A mídia, a televisão e as pessoas insistem em fazer parecer que nós não estamos vivendo uma guerra civil, né? Até que vai explodir se as Forças Armadas, se o povo não apoiar as Forças Armadas e as Forças Armadas, junto com a Polícia Militar, a Polícia Federal e a Polícia Civil, intervir de uma vez, né? Daí sim nós corremos o risco de uma guerra muito mais sangrenta, mas não lá dentro da favela, né? Nas ruas de todo o Brasil, na porta de cada cidadão de bem, que ainda se acha longe disso. Não, elas estão em todos os estados do Brasil, essas organizações e facções criminosas. Tá certo, pessoal? Então, além das facções do crime político organizado, mais conhecidas como PCC, né, facções do crime organizado, aliás, mais conhecidas como PCC, Comando Vermelho, Bala na Cara, Mano e por aí vai, entre outras, temos grupos conhecidos como movimentos sociais e sindicatos, tais como MST, MTST, CUT, entre muitos outros. Ameaçam ir para a rua se alguém for contra o crime político organizado de arma na mão. É o presidente da CUT, é o Stedley, é o Guilherme Boulos, né, o Stedley do MST, o Guilherme Boulos do MTST, o Movimento do Sem Teto. São professores nas faculdades prometendo para o povo que lutar contra o crime político organizado, uma boa bala na cara, uma boa cova, isso aí ninguém vê como crime. Engraçado. E é só você bota lá, ameaças da esquerda contra a direita, ameaças de usar arma contra quem for contra o crime político organizado. Bota lá no Google que você vai ver. Enfim, gente, entre muitos outros que já
cansaram de ameaçar a população de ir às ruas com armas em punho para defender facções político-criminosas, facções internacionais aliadas ao crime político organizado no Brasil, como as Farc e a ELN, né? As Farc, grupo narcoterrorista, né? E a ELN também, nos mesmos moldes da antiga Liga Campesina, né? E por aí vai. Enfim, e algumas de cunho literalmente político, como o caso de Maduro na Venezuela e da família Castro em Cuba e suas guardas nacionais bolivarianas. Depois que eles desarmam a população, eles acabam com as forças armadas, acabam com a polícia de bem, e aí montam as famosas guardas nacionais ou guardas bolivarianas, que é um exército trabalhando não para o povo mais, mas para os criminosos no poder. Daí se implantam as ditaduras, como na Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, assim como a China tomou poder, assim como foi feito na antiga União Soviética, e por aí vai, gente. Entendeu? Então o nosso caso é muito sério. Uma intervenção. Intervenção é o quê? É você ligar para... Você pede uma intervenção da Polícia Militar, da Polícia Civil, quando você tá vendo alguém... Tem alguém sendo estuprado e você liga para a polícia. Quando alguém está tentando roubar a tua casa, forçando a tua porta, o que a polícia faz? Ela vem e intervém, prende o bandido para te devolver a tua casa, a tua liberdade, a tua vida. Intervenção militar em favor do povo, constitucionalmente, para defender a lei, a ordem e o povo de bem no Brasil, é isso. Eles virem, entrarem lá dentro, lá do Congresso, dos palácios de governo, das prefeituras em todo o Brasil, prenderem os assassinos e nos devolverem o poder. Devolverem o poder para o povo, que foi roubado do povo pelo crime político organizado e através dos seus aliados aí, né? Enfim, gente. Com relação aos comandantes, a comparação com 1964, há muitos anos eu tenho conversado com colegas patriotas oficiais da ativa de vários comandos militares, assim como com agentes da Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil em todo o Brasil, com quem mantemos juntos a luta patriótica contra o crime político organizado, junto de civis como eu em todo o Brasil. Eu creio que seja o fato de que ninguém melhor aprende com seus erros do que aqueles que têm a missão e a obrigação de defender a vida e a soberania de um povo. Creio que a experiência no enfrentamento de criminosos disfarçados de políticos e militares da época, como Lamarca e Marighella, serviram como lição que nos dá a imensa vantagem contra quem quer que seja ou ouse tentar insurgir contra o povo de bem e a favor do crime político organizado. Hoje impera na esmagadora maioria das forças armadas e policiais de todo o Brasil o espírito do Exército de Caxias, do espírito do Exército e das forças policiais defensores de Deus, da pátria e da família. Tá? Foi uma lição aprendida a duras penas pelos nossos militares. Tá? Então, sigamos para a próxima pergunta. Vamos lá, Rodrigo. Só que em 64 nem todos os militares estavam alinhados com a intervenção. Como o senhor pensa que está a situação hoje? Então, Rodrigo, olha só, eu creio que os nossos militares de hoje aprenderam muito nessa trajetória. Porém, mesmo tendo sido atacados no atual sistema, a exemplo da Comissão da Verdade, montada pelos mesmos bandidos e assassinos que eram caçados em 64, né, e fugiram do país, a grande maioria deles, daí voltaram e mentiram para nós esse tempo todo, até que em 88 conseguiram convencer lá através dos sindicatos o povo a cair nessa armadilha, né, que vivemos hoje. Mas enfim, mesmo que essas forças armadas tenham sido atacadas por comissões da verdade, onde eram os criminosos que estavam lá, né, presidindo essas comissões, que por acaso, lá em 64, eles assaltavam bancos, sequestravam empresários, sequestravam representantes de outros países, explodiam, né, colocavam bombas em quartéis, em delegacias, em shoppings, né, tipo shopping centers da época, promoviam atentado terrorista de todo tipo, tá certo? São os que hoje estão no poder político do Brasil, tá? Lá no topo, né? No topo lá, PSDB, PMDB, PT, que são os principais partidos que envolvem organizações político-criminosas, né? Que detêm o maior poder político e financeiro, pois você imagine que 30 anos roubando dinheiro público deve ter dado para eles alguma condição financeira, né? Inclusive para patrocinar e sustentar organizações criminosas fora da política, conforme a gente já falou ali em cima, né? Tráfico de drogas, de armas, enfim, todo tipo de crime que você possa imaginar. Mas enfim, eu vejo que os nossos militares de hoje têm motivos suficientes para reconhecer que a sociedade já está amadurecendo o suficiente, né? E que o fato
de expressar isso em manifestações que se dão há anos em frente a quartéis, comandos militares, nas principais capitais, em frente a prefeituras, palácios de governo, na Avenida Paulista em São Paulo e por aí vai, lá em Brasília, em frente ao Congresso Nacional, né, lhes dá uma certa tranquilidade para agir hoje dentro da lei e da ordem, em nossa defesa e com o apoio maciço da sociedade. Todos sabemos hoje que as Forças Armadas elas detêm algo em torno de 80% a 85% da aprovação da sociedade em todo o Brasil, como a instituição em que o povo brasileiro mais confia. Tá? Com base nisso que eu digo que eu creio que a gente está no caminho certo. Graças a Deus, graças a Deus. E vamos lá, com você, Rodrigo. Mas no caso da intervenção, tu acha que poderia ocorrer um choque entre os generais e as unidades que apoiam e outras que não apoiam a intervenção? Então, Rodrigo, choque entre comandantes eu acho muito difícil. Tá? Quanto a divergências internas, eu creio que nossas Forças Armadas hoje elas têm a habilidade, a capacidade de gerenciar qualquer situação internamente, sem precisar fazer muito esparro, né? Porque tudo que ela viveu, né, com traidores como o Marighella, como Lamarca, né, que foram infiltrados na época dentro das Forças Armadas, em 64, tenham servido de uma lição muito importante para que isso hoje não ocorra, tá certo? Até porque hoje eles estão administrando isso internamente de uma forma espetacular, né? Quando o Mourão se pronuncia, General Vilas Boas vai lá e mostra com uma clareza maravilhosa que o que o General Mourão está fazendo é aquilo que deve ser feito, né? Tanto pelos membros das Forças Armadas quanto da Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil, que é defender o povo e agir contra o crime organizado, contra o crime político organizado, contra a corrupção, contra o que está errado, em nossa defesa, né? Enfim, eu vejo hoje na sociedade que existem duas dissidências com relação à divergência, né? Divergir no Brasil. Os que exigem uma faxina geral no sistema político brasileiro, que são os patriotas, né? Defensores de Deus, da pátria, da família, do resgate do Brasil das mãos do crime político organizado, e aqueles que apoiam o crime político organizado, os contrários a isso, né? Que são os famosos militantes da política nacional atual, que é comandada pelo crime organizado. Então, não tem mais o pessoal do impeachment, por exemplo, né, que era patrocinado ali, né, tinha muito dinheiro, patrocinou aquelas mega manifestações. A gente que promove manifestações, a gente sabe o custo que é para você alugar um caminhão de som, que em Brasília chega a custar 10, 12 mil reais, se hoje não está mais, deve estar mais, né, para fazer uma manifestação. Para levar um ônibus para Brasília, se for do Rio Grande do Sul, você vai gastar em torno de 15 mil reais para levar 45 pessoas. Então, que o impeachment, aquele movimento teatral, né, cinematográfico do impeachment, para tirar o presidente e colocar o vice no seu lugar, como se ambos não fossem coligados, não tivessem as negociações entre seus partidos e aliados partidários de outros partidos, da base do governo, da base mas que enfim todos roubam juntos, e a gente sabe disso, né? Se eles tivessem realmente lutado para esse movimento pelo impeachment, tivesse pedido o impeachment de todo o crime político organizado, aí quem sabe a gente podia até entender como se ele tivesse agido de uma forma, né, coerente, em defesa do povo brasileiro e contra o crime político organizado. Mas de fato a gente já sabe que não foi isso, né? Quer dizer, se tirou uma pessoa, um criminoso que estava completamente desgastado, e colocaram outro que... E outra coisa, além de desgastado, né, o governo de Dilma Rousseff, com os escândalos todos de Lula, Dilma e tal, são pessoas de uma filosofia diferente daqueles que assumiram. Filosofia tática, estratégica, né, de aplicação da política, aliás. Porque existem os marxistas e os fabianistas, né? O PMDB ele vai mais para o lado fabianista, que é o lado que conversa, que enrola com a falsa política, com a antiga política, né? Que nasceu em 88. A política da promessa e da mentira. Da promessa em cima de promessa, da mentira em cima da mentira, do fazer de conta que está tudo maravilhoso.
Essa é a política do PMDB e do PSDB. É uma filosofia fabianista. Essa é a linha do fabianismo, né? É destruir as bases morais dentro das escolas, a juventude, o futuro dessa juventude, destruir as bases familiares, né? Ensinar o que é errado para os nossos filhos, instigar o marido a trair a esposa a trair o marido, a destruir o casamento, porque gay pode casar, mas constituir família, né? Espera aí um pouquinho. Você quer viver junto lá? Beleza, não tem problema nenhum. Agora, família é uma coisa que é composta por um homem e por uma mulher, porque só eles têm o poder, né, dado por Deus, de procriar. Isso é uma coisa tão básica, né, científica. Mas esse governo insiste em colocar isso. Então o que nós temos no Brasil é algo promovido pelo sistema do crime político organizado, que vai totalmente contra qualquer base que sustente a sociedade. Que sustente o trabalho digno, tudo é feito para dividir, né? Dividir o negro do branco, o pobre do rico, o patrão do empregado, a polícia da sociedade, uma polícia da outra, e assim eles vão enfraquecendo o poder de união do povo, de uma nação, de um país, que é o que eles tentaram fazer até hoje com o Brasil. Enfim, nós já vivemos a experiência do terceiro e suposto inimigo do atual sistema, que foram os impeachmentistas, que na verdade hoje a gente já sabe o que eles estavam lá para fazer. Eles estavam lá para tentar enrolar o povo, né, e tirar um bandido e colocar o outro no lugar. Fato. Ponto. Imaginem a saúde pública sendo restabelecida imediatamente na rede pública em poucos dias. Uma intervenção acontecendo. O que vai acontecer em seguida? Imaginem a saúde pública sendo restabelecida imediatamente na rede pública em poucos dias. Imaginem a segurança pública capaz de nos devolver a segurança nas ruas e em nossas casas, quase imediatamente. Imaginem escolas e faculdades públicas restauradas, ensinando e formando profissionais dignamente. Imaginem um emprego batendo à sua porta e você tendo finalmente as condições para dar um futuro digno para sua família. Somente do dinheiro que deixará de ser roubado nas prefeituras, governos estaduais e federal, teremos bilhões sendo investidos imediatamente em favor do povo trabalhador. Os trilhões que foram roubados, que serão resgatados das contas fora do Brasil, do dinheiro resgatado dos bens comprados por políticos e corruptos em todo o Brasil, dos investimentos, né, e contas bancárias espalhados pelo mundo, da compra de empresas, investimento em mercados estrangeiros, tudo isso sendo resgatado, né? Enfim, gente, o Brasil em poucos anos ele passa a viver o sonho de todo cidadão de bem desse país, né? Ter resgatado sua dignidade. Ok? Ok, obrigado aí, Rodrigo. Segue a próxima. Daniel, é claro que numa intervenção militar, uma suposta intervenção militar, o presidente da República daria ordens para que as Forças Armadas ataquem e sufoquem as respectivas, né, intervenções. Qual a resposta que o senhor acha que as Forças Armadas dariam ao presidente da República? Então, Rodrigo, uma suposta intervenção do presidente da República ordenando as nossas Forças Armadas para agir contra o povo. Eu não creio que isso seja possível, né? Eu vejo isso num panorama um pouquinho diferente. Eu vejo que nem o atual presidente, nem os antecessores, desde 1988, eles possuem mais legitimidade, né, para ordenar as Forças Armadas, ou Polícia Federal, Polícia Militar, ou Polícia Civil, contra o cidadão de bem. Até porque as Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil, elas são compostas por nós, por povo, né? O soldado das Forças Armadas, sem o qual as Forças Armadas não existem, né? As tropas, elas têm, o pai trabalha na construção civil, o pai é médico, o pai é empresário, o pai é trabalhador da indústria, do comércio, a mãe é professora, é trabalhadora, né? O filho estuda na escola pública. Então, quer dizer, graças a Deus a sociedade está se dando conta disso, tá? Eu vejo que eles não tendo mais legitimidade, isso fica difícil de acontecer, né? Tentar ordenar algum batalhão dentro das Forças Armadas, pois as tropas da ativa são compostas pelo povo. Assim sendo, eu não vejo poder de reação através das tropas em escala preocupante, né? E mesmo que incitem os movimentos sindicatos e movimentos guerrilheiros, movimentos sociais, eu creio que os mesmos sabem muito bem o que representa um embate
com as nossas Forças Armadas e Policiais Auxiliares, maciçamente apoiada pelo povo de todo o Brasil. É bem complicado para eles. Eu penso que numa situação dessas, a gente daria exemplo para o mundo de como se livrar de uma vez por todas com esse tipo de lixo, né, dentro de um país. Essa é a minha opinião. Vamos avante, fé em Deus. Pela tábua. Segue o baile. E como o senhor vê a situação atual de nosso país? Então, Rodrigo, a situação, como eu vejo a situação do país? Primeiro, por estar há muitos anos, já desde 2012 na causa, né, a gente investiga muito. Lá em Brasília, todos os meses que eu fiquei lá, no início de 2015, no final de 2015, que eu fiquei de novembro até março de 2016, né, manifestando todo dia na frente do Comando Militar, na frente do Congresso, na frente do Superior Tribunal Federal, na frente do Palácio do Governo Federal. Nós manifestamos há muitos anos, né? E a gente teve que estudar muito, investigar muito. Lá em Brasília eu era procurado por funcionários dos ministérios me trazendo dossiês, documentos que eu já repassei tanto para as Forças Armadas quanto para a Polícia Federal, sobre absurdos, coisas que o povo não tem nem ideia, né, do que esse governo do crime político organizado já fez e está fazendo no nosso país. Então, eu vejo a situação como extremamente preocupante. Ela é desesperadora, nós precisamos agir imediatamente. Tá? Eu, enquanto cidadão, eu tenho feito minha parte no auxílio de cidadãos, né, de pessoas em todo o Brasil, tanto agindo como auxiliar em questões de saúde pública. Tem crianças, jovens, idosos, amigos, pessoas em todo o Brasil que me pedem ajuda. Daniel, eu estou aqui com minha mãe em cima de uma cama há 6 meses. Eu tô aqui com meu irmão, que era policial, foi baleado e tá há 1 ano aqui na cama esperando uma cirurgia. Assim como a gente auxilia o povo também quando muitas vezes eles querem fazer uma denúncia na Polícia Militar, na Polícia Civil, no Ministério Público, tá? E não sabem como fazer isso, né? Tem provas, tem documentos lá e Daniel, como é que eu faço? A gente vai, conversa com o promotor, conversa com o delegado, conversa com o comandante da Polícia Militar, conversa com um membro das Forças Armadas e a gente consegue. Quando a gente não sabe qual é o caminho que a gente pode tomar, a gente busca saber. Temos advogados e juristas que fazem parte de uma equipe que também me auxilia no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, lá em Brasília, né, que nos ajudam nisso. Né? Então a gente vê a situação do Brasil como ela realmente está. É desesperadora, gente. Tá? A gente denuncia quadrilha político-criminosa, a gente denuncia quadrilhas civis, né, do crime organizado, fora da política, mas que a gente sabe que tem ligação. Media, né, conforme a gente pode, com os órgãos competentes, essas denúncias. Eu e minha família, por exemplo, aqui na minha cidade, a gente está vivendo uma situação muito delicada, que envolve uma investigação de câncer, né, na minha esposa. Tá fazendo aí, fez um exame, né? Há 2 semanas. E ainda tem mais 3, 4 exames para fazer. E antes eu sempre defendia as pessoas. Eu ia lá, conversava com o secretário, entrava lá, falava com o prefeito. Eu digo, olha, tem tal cidadão que precisa disso, que precisa desse exame, que precisa dessa cirurgia. Isso eu fazia para os outros. E eu achava que estava fazendo... A sensação que eu tenho hoje é que eu estava enxugando gelo. Porque eu deixei minha esposa nesse posto de saúde aqui da minha cidade, há alguns dias atrás, e conversei com 30, 40 pessoas que estavam lá, mas eu conversei de um jeito diferente. Você tem noção do que é câncer? Uma doença que mata, que teria condições de ser atendida e salvar a vida de muita gente se tivéssemos os especialistas à nossa disposição, se tivéssemos os equipamentos necessários para a investigação à nossa disposição, se tivéssemos as medicações utilizadas para a cura do câncer, como por exemplo a fosfetanolamina, que foi banida do Brasil, né, pela Anvisa do crime político organizado, sob comando do crime político organizado, porque é uma das curas para o câncer. Como é que você acha que ficou a minha cabeça? Rapaz, você não tem noção. Eu vou perguntar para aquelas pessoas lá o que eu sempre pergunto: como é que está o atendimento da saúde de vocês? E você escuta dessas pessoas: Daniel, enquanto eu estou vivo, eu estou bem. Enquanto nós estamos vivos, nós estamos bem. São pessoas literalmente esperando para morrer. Embaixo dos olhos daqueles que deferiam, são pagos com o nosso dinheiro para nos defender.
vereadores, prefeitos, funcionários públicos, que têm plano de saúde pago por nós, que têm uma vida e uma segurança, né, que é paga por nós, que temos hoje o direito de literalmente morrer. E esses nossos representantes não enxergam nada disso. Bom, eu saí daquele posto de saúde com uma sensação tão terrível, uma emoção muito forte no meu coração, na minha cabeça. Eu fui lá dentro da prefeitura, o prefeito não estava viajando, é de praxe aqui. Né? Só tem uma sessão na Câmara de Vereadores por semana. Né? A cidade está um caos, infraestrutura, tudo. Mas viagens acontecem semanalmente. Para Brasília, para Porto Alegre, para não sei aonde, paga com o nosso dinheiro. Mas esse povo, quando eu fui lá e me manifestei, dizendo, olha aqui, por que vocês como funcionários públicos, já que o prefeito não está aí, não se levantam contra o assassinato do povo de vocês, do povo para quem vocês deveriam trabalhar? Vocês estão trabalhando pelo salário de vocês, vocês estão trabalhando pela família de vocês, vocês estão trabalhando e sendo mantidos por aquele povo que está sendo assassinado lá no posto de saúde e no hospital, não só aqui, em todo o Brasil, quando vocês deveriam estar trabalhando por esse povo. Vocês acham que... Quer dizer, gente, eu pago para que eu seja roubado e eu pago para que me deixem morrer. Ah, mas daí, 2 dias depois, o prefeito, né, pelo menos foi o que me falaram, que o prefeito ligou para delegado, ligou para... inclusive falou contra a nossa polícia militar, que agiu de forma exemplar. Parabéns à atitude do pelotão aqui, que quando chegou lá na frente da prefeitura e eu estava lá, sabia exatamente o que estava acontecendo. Tá? Sabia que eu estava passando por uma situação que envolve uma doença assassina na minha família. E que o que eu havia ido lá fazer era um desabafo, uma manifestação do meu repúdio a essas atitudes. Então, gente, como é que você acha que eu vejo a situação do nosso país nos dias de hoje? Agora, engraçado que esse mesmo prefeito, que foi lá e montou uma equipe para apresentar mais um processo contra mim, entrar com mais uma denúncia contra mim, ele não monta uma equipe para investigar os 50 anos de roubo do dinheiro público, de desvio de dinheiro público, né? De superfaturamento nas obras públicas do município. Por que ninguém, tendo acesso às informações que tem quando passa a ser prefeito, por exemplo, não chama o Ministério Público Federal, não chama o Ministério Público Estadual, não chama a Polícia Federal para dentro da prefeitura e diz, vamos investigar onde foram parar todos os milhões que estão assassinando o meu povo aqui na minha cidade? Por que os funcionários públicos não se movimentam para isso? Por quê? A quem interessa que a corrupção e o crime político organizado não seja investigado no município, no estado e na federação? Por que atitudes como essa que são promovidas não só pelo prefeito daqui, por familiares de vereadores daqui, por pessoas envolvidas com consumo e tráfico de drogas daqui, com deputados, senadores contra mim, por que isso não é feito contra o crime político organizado? Boa pergunta, né? Enfim, pessoal, essa é a forma, né, com que eu vejo, é a forma real que mostra o que a gente está passando. Ok? Segue aí, Rodrigo. Agora vamos fazer uma pergunta de cunho pessoal. Em 2015, o senhor esteve envolvido em uma polêmica a nível nacional, logo após divulgar um vídeo no qual aparecia supostamente ofendendo um haitiano frentista deposto. Motivo pelo qual o senhor foi investigado pela Polícia Civil. Isso foi de repercussão nacional, a ponto de uma emissora de televisão vir até a sua cidade para falar com o senhor. Nos fale um pouco sobre esse episódio. Então, Rodrigo, você foi perfeito na forma com que você colocou a pergunta, tá? Supostamente ofendendo um estrangeiro. Supostamente. Tá? Eu sou ativista político desde 2012. Como tal, eu me envolvo há muitos anos, diariamente, em pesquisas, investigações de cunho histórico, jornalístico sobre a política atual e os seus atos com relação ao crime político organizado. Tá? Daí você pode considerar uma série de outros fatores. Tá? Eu havia retornado
de Brasília, onde eu estava acampado em frente ao Congresso Nacional, março, abril e maio de 2015. Tá? Foi no final de maio que aconteceu essa matéria. Lá em Brasília eu era responsável pelo acampamento em manifestações diárias contra o crime político organizado pela intervenção militar. Tá? Serviço que, claro, lá em Brasília o acampamento estava lá para isso, mas outras diversas ações a gente já vinha fazendo e manifestações desde 2012, tá? Em todo o Brasil, não só no Rio Grande do Sul, São Paulo e por aí vai. Lá em Brasília a gente colocava faixas de 90 metros de comprimento por 2 metros de altura em frente ao Congresso Nacional. Nós ficávamos acampados ali em barracas, né, durante esse tempo todo, fazendo as manifestações em frente ao Congresso, em frente ao STF, o Supremo Tribunal Federal, em frente ao Palácio do Governo Federal, enfim, mostrando, né, que o povo exigia, né, essas faixas de 90 metros de comprimento, elas tinham a frase seguinte: o povo brasileiro exige a deposição e a prisão de todo o crime político organizado imediatamente. Tá? Então isso na cara deles, né? Eu acho que isso incomoda um pouquinho. Tá certo? Depois, em novembro desse mesmo ano, depois de passado isso aí tudo, eu voltei para lá, fiquei de novembro a março de 2016, onde em novembro de 2016 eu fui o responsável por erguer pela primeira vez, tá, no Brasil, o avatar, o boneco, aquele gigante de 12 metros de altura do General Mourão, em frente ao Congresso Nacional. Eu e a nossa equipe éramos responsáveis por erguer e por dar segurança contra vandalismo, né, contra qualquer ação ali, contra a imagem do General Mourão, lá em Brasília, em 15 de novembro de 2016, dia 16 de novembro, tá? Foi quando nós erguemos, numa segunda-feira. Nesses anos todos, eu fui procurado por vários membros do crime político organizado, para que eu parasse com o ativismo. Né? Aquela conversa mansa, aquela conversa, né, vem cá, vamos conversar e tal. Me ofereceram suborno em dinheiro, valores que variavam a partir de 15 mil reais por mês. E cargos, tá, como CC, cargo de confiança, onde eu poderia escolher em qual é a Assembleia Legislativa do Brasil que eu quisesse trabalhar. Se eu parasse imediatamente com o ativismo contra o crime político organizado, com o movimento patriota contra a corrupção e o crime político organizado no Brasil. Esse povo não é fácil não, eu sei com quem é que eu estou lidando. A visão que eu tenho do sistema do crime político organizado no Brasil, ela é muito ampla. Lá em Brasília nós éramos procurados por pessoas que trabalhavam nos ministérios, nos entregando documentos, denúncias, né, dando depoimentos para nós sobre o que é aquilo lá, sobre os bastidores, sobre o que acontece dentro dos ministérios, dentro do executivo, do legislativo e do judiciário. Tá certo? Então, essa visão que a sociedade não tem, eu tenho essa visão. Muitos desses documentos e dossiês eu entreguei para as Forças Armadas e para amigos, né, ligados à Polícia Federal. Então, enfim, esse mesmo pessoal que procura, né, ligados à cúpula do governo, né, do crime político organizado, eles chegaram a oferecer, numa ocasião, 100 mil reais por quinzena para membros do movimento, para me tirarem de Brasília. Ó, se vocês tirarem Daniel Barbosa daqui, nós damos para vocês começarem a fazer, continuarem com o ativismo, tá? 100 mil reais por quinzena. Isso a gente tem também, tem isso documentado, tá certo? Então, pessoal, a resposta que eu sempre dei para qualquer uma dessas situações foi a mesma, que o futuro da minha família e do povo brasileiro não tinha preço, não estava ali para negociar isso, né? Tanto que se eu quisesse, teria feito. Se eu não fosse a pessoa que eu mostro que sou no ativismo desde 2012. Tá? Aliás, eu sou o único patriota no Brasil inteiro que tem um documento assinado e protocolado aqui no Ministério Público da cidade de Campo Novo, que diz que eu não vou participar de cargos públicos dentro desse sistema. Tá certo? Não vou me candidatar para cargo político dentro desse sistema. Tá certo? Se um dia isso acontecer, coisa que eu não tenho a pretensão, é depois de uma faxina geral, onde quem roubar 1 centavo do dinheiro público seja punido exemplarmente, apreensão de todos os bens dele, da família dos envolvidos, prisão sob trabalho forçado, prisão perpétua. Isso é exemplar, para quem mata a criança quando rouba dinheiro público. Isso é exemplar. Caso contrário, eu não me misturo com esse tipo de situação não. Tá certo? Inclusive, quando um lobista do governo, se eu não me engano do PSDB, aqui em Porto Alegre me ofereceu dinheiro também, cargo, né, em assembleias, eu disse para ele guardar o dinheiro que ele podia precisar para fugir do Brasil.
Tá? Isso em repúdio à petulância desse canalha. Tudo isso culmina naquela acusação, né? E em muitas outras, não é só a acusação de racismo e xenofobia pelo crime político organizado. Agentes do próprio PT envolvidos nessa denúncia. Tá? Tem PSOL, tem PSDB, tem PMDB, tem lixo de todo tipo me acusando de criminoso. Não por acaso o policial civil escrivão de Porto Alegre que me denunciou por racismo e xenofobia é militante do PT, é ativista do PT, fanático. Né? Ele que apresentou a denúncia foi lá me investigar, segundo ele. E nas últimas eleições agora ele foi candidato a vereador pelo PT em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, tá certo? Tudo isso já foi apresentado para a juíza da esfera estadual, tá certo? Que é onde tentaram ainda assim, depois do Ministério Público Federal e dos delegados da Polícia Federal refutarem a tal acusação, porque sabiam que se tratava de uma denúncia sobre imigrações ilegais do crime político organizado, do Foro de São Paulo, das alianças do Foro de São Paulo com o pessoal fabianista do PSDB, tá certo? O Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Eles formalizaram o Pacto de Princeton, tá certo? Para que seus planos, né, fossem implantados aqui no Brasil. A dominância total do povo, desarmando o povo, destruindo as bases familiares, destruindo a sociedade, destruindo as instituições para fazer a mesma coisa ou algo nos moldes do que foi feito na Venezuela por Maduro. Então a gente sabe de tudo isso, tá certo? A coisa não se trata de conspiração ou teoria da conspiração. São fatos, são verdades, tudo que eu estou falando aqui, existem documentos que provam e comprovam. Então, quando o Ministério Público Federal e o delegado da Polícia Federal que me recebeu em Porto Alegre me chamou e a gente conversou, ele deixou claro: Daniel, a gente sabe tudo o que está acontecendo. Sobre as imigrações ilegais, sobre as ligações do governo federal, né, com as Farc, com grupos de guerrilha, com guardas bolivarianas e por aí vai, né? Os negócios feitos pelo governo dos últimos anos com países aí que vivem a guerra civil, né? Países africanos aqui próximos de nós, onde muito dinheiro do BNDES foi mandado para lá, supostamente para ajudar, mas a gente sabe do que se tratava, né? Que era desvio de verba pública, né? Evasão de divisas, é crime constitucional, é crime contra a soberania do país, o que foi feito através do BNDES. Com a conivência, complacência, cumplicidade e comissão, né, recebida no bolso de todos os outros partidos e agentes poderosos ligados a estas organizações criminosas, né? E não vamos esquecer, PMDB é vice de todos eles, né? Ok? Então, inclusive, além das imigrações ilegais e das evasões de divisas promovidas por organizações como o Foro de São Paulo através do crime político organizado no Brasil, que dão contas inclusive também de humanos, né, ditos imigrantes, estarem sendo usados nas fronteiras brasileiras para tráfico de drogas e de armas, além do trabalho escravo, onde parte do dinheiro com o salário destes empregados no Brasil seriam revertidos para partidos e políticos. Como os senhores podem ver, o que o próprio crime político organizado tratou de fazer imediatamente foi tentar usar do politicamente correto para criminalizar mais uma denúncia gravíssima sobre seus negócios, seus atos no poder político brasileiro. Creio que estes fatos sejam suficientes para explicar sobre esse ocorrido. Com relação à mídia, né, tanto o CQC quanto a Rede Record, aqui no programa Balanço Geral do Rio Grande do Sul, no programa nacional Domingo Espetacular, me chamarem de bandido, né, de extensa ficha criminal, notem o seguinte: quem é que sempre me denunciou? Né, essas denúncias e esses processos que tentam contra mim são parentes de políticos envolvidos com prestação de serviço, né, para as prefeituras, como aqui na minha cidade, né, tem denúncia lá de parente de político, né, que trabalha com prestação de serviço para a prefeitura. Tem a própria Manuela Dávila, segundo meu advogado, mandou um ofício para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal exigindo que eu fosse processado e condenado. Daí nós temos quem mais move processo contra mim aqui, ou o processo está embasado nisso que eu vou lhes falar: traficantes e consumidores de drogas, tá certo? Que a gente junto com a polícia procura
né, tá colocando esses canalhas no seu lugar. E enfim, gente, essa é a verdade. Tá? Assim como o prefeito dessa cidade aqui organizou lá uma comissão para me atacar, e não para atacar o crime político organizado, a corrupção, a evasão de dinheiro público, superfaturamentos, tudo aquilo que possa ter, além da incapacidade administrativa dos prefeitos e legisladores nessa cidade, ter colocado Campo Novo na situação que vive hoje. Uma situação de calamidade pública. Tá? Saúde, educação, segurança, infraestrutura, a cidade de Campo Novo hoje deixou de ser o coração celeiro da região celeira do Brasil, para ser, quem sabe, o patinho feio dessa região. É absurdo o que nós vivemos aqui enquanto cidadãos, pagadores de impostos. Ok, pessoal? Eu quero agradecer mais uma vez a todos os senhores e senhoras por essa oportunidade esplêndida de poder falar com uma certa autoridade sobre tudo aquilo que a gente vê e tem visto. E com relação ao nosso General Mourão, às nossas Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil, junto do povo, eu digo que eu estou muito feliz, porque finalmente se levantam pessoas de bem nesse país para dar um basta nisso de uma vez por todas. Que Deus os abençoe. Um grande abraço a você, Rodrigo, ao Luiz Carlos, a todos os seguidores do Cruzada pela Liberdade, do Selva, de todos os movimentos, páginas, grupos, né, patriotas em todo o Brasil, e do cidadão camponovense, trespacense da região aqui, que começa a acordar também para essa realidade e entende que é a sua responsabilidade defender sua família, seus filhos e o futuro destes, para que a gente possa, o dia que Deus nos chamar, né, estarmos com Ele de consciência limpa e tranquila. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe. Valeu, Três Passos News. Grande abraço. Quero agradecer então a Daniel Barbosa por essa entrevista aqui no TP News TV, e a todos vocês que nos assistiram, meu muito obrigado. Ficamos por aqui.